Vocês pediram muito para mim isso, mas muito mesmo. Nos últimos dias aqui foi o que mais me pediram para falar. Então vamos lá, né? Como vocês sabem, o Caio Coppola é um conservador brilhante, entre aspas, aqui, que despontou na Jovem Pan, no programa Morning Show, com suas análises afiadíssimas e altamente enviesadas sobre o cenário político brasileiro. Basicamente é um Nando Moura, um Bernardo Kister um pouquinho mais refinado, então só envolve um monte de teoria conspiratória, um monte de maluquice num linguajar juridiquês. Ele despontou, se tornou um ícone da extrema-direita brasileira e agora, né, algumas semanas atrás, ele estreou no programa O Grande Debate da CNN. Ele deveria debater assuntos cotidianos, como ele já fazia no Morning Show, de maneira diferente, mas com o modelo da CNN norte-americana, e ele debateria esses assuntos com a Gabriela Prioli, uma advogada, criminalista, e o que aconteceu foram 2 programas, Gabriela Prioli versus Caio Coppola, e o que aconteceu ali foi passar papel de ridículo para o Caio Coppola, porque pela primeira vez alguém chegou lá e expôs a fragilidade conceitual dele, a incapacidade dele de entender conceitos jurídicos da área, supostamente dele, conceitos jurídicos, e mostrou como ele era raso, como ele era frágil. Depois de 2 dias, ele ficou doente, se afastou, ficou afastado um bom tempo ali, entrou no lugar do Caio Coppola o Tomé Abduch, que ainda era mais raso que o Caio Coppola, e depois de 2 semanas, a Gabriela Prioli se afastou. O que aconteceu? Bastou ela sair do programa que o Caio Coppola reapareceu. Ele reapareceu na internet, com um vídeo que ele gravou aqui, que a gente já vai assistir para vocês entenderem o que vai acontecer aqui, qual será a abordagem de hoje. Reapareceu com um vídeo aqui completamente esdrúxulo e virou piada na internet. Ele já virou piada quando foi demolido pela Gabriela Prioli. Então muita gente achou que ele se afastou lá, que ele ficou doente porque adoeceu de tristeza, adoeceu de vergonha. Mas agora, convenientemente, um dia depois que a Gabriela Prioli pede a demissão da CNN, ele reaparece. Ele reaparece e vem agora causar de novo. E qual é o vídeo do Caio Coppola que viralizou nesses dias? Assistam aqui. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível, né, de impedir? No máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Eu quero analisar esse vídeo porque isso demonstra a profunda dificuldade do Caio Coppola de compreender esse momento agora, que é uma dificuldade do Bolsonaro também, é uma dificuldade da extrema-direita, é uma dificuldade do gado bolsonarista, de compreender que esse é um momento atípico, não é algo normal. Nós nunca vimos nada parecido antes. Só para você ter uma ideia, o secretário-geral da ONU hoje afirmou que esse desafio que a gente está enfrentando agora é a maior crise global desde a Segunda Guerra Mundial. Então é algo completamente atípico. E eu sei que é difícil para o Caio Coppola compreender, porque entender o que está acontecendo exige que ele ponha de lado o véu ideológico dele, o véu de conservador, o véu de ignorância que ele veste para poder defender certas medidas do Bolsonaro. Porque para você, em abril de 2020, defender o Bolsonaro, você tem que estar usando uma viseira de fato. Então vamos analisar aqui primeiro a falácia lógica que ele utiliza para depois analisarmos outros pontos da fala do Caio Coppola. Então ele faz uma comparação totalmente descabida, totalmente esdrúxula, dizendo o seguinte, que por ano nos Estados Unidos morrem 5.000 pessoas
por engasgamento. Ou seja, pessoas comendo alguma coisa se engasgam e morrem. 5 mil pessoas. E que até a data na qual ele gravou o vídeo, tinha havido mais ou menos 2.500 mortes pelo vírus, pela pandemia nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Então o que ele diz é o seguinte: estão parando o país e estão parando o mundo por causa de uma doença que nem é tão letal assim. Levando em consideração o número de mortes, é absurdo propor essas medidas. É tão absurdo quanto propor que, pelo fato de haver 5 mil mortes por engasgamento por ano, proibir as pessoas de comerem. Isso, na lógica, é uma falácia informal chamada falsa equivalência. Ou, basicamente, comparar maçãs com laranjas. Você comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você comparar engasgamento, um acidente, com uma doença, com um vírus, com uma pandemia. Não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Não tem nenhuma relação. Na cabeça do Caio Coppola talvez faça sentido, mas no mundo real não faz sentido, e nem na lógica. É uma falácia lógica. Falsa equivalência. Por quê? Vamos pensar de fato numa comparação real. Aqui, uma comparação real. Esse é um caso de 2001 que tem a ver com um doce, tipo uma jujuba. Essa jujuba, nos Estados Unidos, causou a morte de 2 crianças. Ela causava risco de engasgamento. 2 crianças nos Estados Unidos e 1 dúzia de pessoas pelo mundo, de crianças. O que aconteceu? Você tinha um doce, você tinha um produto de consumo que levava ao engasgamento de crianças. Qual foi a medida tomada? Nos Estados Unidos, a FDA, que é a Food and Drug Administration, que é o órgão que fiscaliza esse tipo de coisa, foi e proibiu o doce. Porque era um risco à saúde das pessoas, causava um risco para a vida das crianças. Então, se você quer comparar a pandemia, que é uma doença contagiosa e letal, se você quer comparar com alguma coisa, compare com alguma coisa que realmente cause um risco de vida para as pessoas, que era um doce como esse. Em 2001, vou tirar para vocês aqui a reportagem para que vocês leiam e entendam o cenário dessa história. É a mesma coisa que você descobrir, por exemplo, que você tem uma carne contaminada com algum tipo de veneno. E as pessoas comem essa carne e passam mal e morrem. O que você vai fazer? O que um governo vai fazer? O que um órgão responsável pela fiscalização alimentícia vai fazer? Proibir o produto. Proibir a venda daquela carne. Porque aquela carne causa risco à saúde das pessoas. Que uma pessoa se engasgue com um chiclete ou se engasgue com comendo um frango, isso não quer dizer que o produto é, em sua composição, tóxico ou letal para as pessoas. Foi um acidente. Porém, um outro caso aqui, se a gente pensar numa escada. Uma empresa produz escadas, a escada por si própria não é um instrumento letal, não causa a morte às pessoas, mas você tem acidentes de pessoas que escorregam da escada, caem e morrem. Porém, uma empresa em particular produz uma escada defeituosa. E essa escada, quando a pessoa sobe, ela se rompe e as pessoas caem, se machucam e morrem. É claro que o governo vai cair em cima dessa empresa, vai proibir o comércio dessa escada, porque é uma escada defeituosa que causa risco de vida às pessoas. E mesmo assim a comparação ainda é ruim, comparar um produto manufaturado por alguém, um produto comercializado com uma pandemia, porque não tem relação nas suas origens, no modo como se propaga, no modo como isso se dá. Mas só se a gente for pensar numa relação, tentar forçar uma relação como fez Caio Coppola aqui, nessa falsa equivalência. A comparação é péssima, na verdade. A comparação é péssima. E como eu disse, isso demonstra a fragilidade conceitual dele, que é algo que ele faz sempre, na verdade. Qualquer um que para prestar atenção no que ele fala, em como ele monta os argumentos dele, em como ele tenta forçar certas relações, já se deu conta disso antes. Mas esse caso particular desse vídeo aqui é tão ridículo, é tão evidente, é tanta bobagem, que qualquer pessoa com um pouco de boa fé vai perceber como funciona a mente do Caio Coppola para defender o governo Bolsonaro. E mais do que isso, na verdade, ainda voltando a essa comparação tosca dele de 2.000 e poucas mortes pelo vírus e 5 mil mortes por engasgamento, na verdade, essas são 2.000 e poucas mortes em pouquíssimas semanas. São 2 semanas que o vírus chegou nos Estados Unidos, um pouquinho mais talvez. Em pouquíssimo tempo. Ele está falando de 5 mil mortes no ano e 2.000 e poucas mortes em poucas semanas. Porque a previsão agora não é isso, a previsão não é 2.000 e poucas mortes, já passou de 3.000, já passou mais do que o número de mortes no World Trade Center quando houve o atentado terrorista em 2001. A previsão agora é de no mínimo 100 mil mortos, e o Trump já disse que se chegar nesse patamar aí de 100 mil mortos, tá ok, e pode chegar a 250 mil mortes. Ou seja, não será apenas 2.000 e poucas mortes, será um número astronômico, e que pode afetar a vida de muita gente.
Isso porque são os mortos, não apenas as pessoas que vão ficar doentes, em estado grave, ocupando UTI, ocupando espaço no hospital, e outras pessoas que vão morrer por outras causas, porque vão chegar no hospital e não vai ter vaga. Porque você chega no hospital lá, você tem 400 pessoas ocupando 40 respiradores, e a pessoa chega lá com uma crise respiratória que não tem a ver com o vírus particular, mas com outra doença, com uma pneumonia causada por outra razão, chega lá, ela não vai ter atendimento. A preocupação agora, para esse bloqueio, para esse confinamento agora, para que a gente fique em casa, é justamente para você diluir esses casos ao longo de muitos meses. É porque não haja um pico, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas indo para os hospitais, e o serviço médico não tem capacidade para atender isso em tão pouco tempo. A ideia não é parar o vírus, porque não tem como parar mais o vírus. O vírus já está aqui, veio para ficar, faz parte da nossa vida agora. A ideia é diluir isso. É pegar algo que aconteceria em 1, 2 meses e você diluir isso aqui por 15 meses. E isso vai reduzir o número de mortes. Isso vai reduzir o número de mortes porque muitas das mortes causadas nesse período curto aqui têm a ver com a saturação do sistema de saúde. É muita gente indo para lá e não tem como cuidar de todo mundo. Eu acho que amanhã, ou talvez depois, eu volte aqui para analisar um vídeo que estava circulando aqui na Espanha sobre o treinamento dos profissionais médicos nos hospitais aqui. Como eles vão fazer a triagem para quem vai morrer, quem vai viver. É chocante. Eu fico até arrepiado de pensar nesse vídeo porque é chocante você ver agora a carga, o peso nas costas desses profissionais. De lidar com um caso extremo. Milhares e milhares de pessoas chegando nos hospitais. E é claro que o Caco Polo não quer entender isso. É claro que ele não quer entender isso, porque aceitar isso, perceber a realidade, exige que ele revise a visão bitolada dele, conservadora nesse caso, extremista de direita, alinhada ao bolsonarismo mais tosco possível e tentar ver o mundo como ele é. E não apenas com os óculos, com a viseira ideológica dele. Isso é difícil. Quando você está algemado nesse tipo de proposta ideológica, é difícil você soltar depois. Mas depois a gente volta, ou amanhã ou depois eu volto para falar sobre esse vídeo aqui, porque é assustador. É algo que a gente não tem noção. Nós que não somos enfermeiros agora, ou médicos, ou profissionais de saúde, a gente não tem ideia do que está acontecendo. E é assustador pensar. Então, como eu disse, não serão apenas 2.000 e poucas mortes, mas serão centenas de milhares num único país, nos Estados Unidos. E pelo mundo inteiro, a previsão, eu nem sei qual a previsão, mas certamente passará dos milhões. Porque enquanto está afetando países desenvolvidos, como o caso na Europa aqui, embora tenha um monte de mortes, na Itália são mais de 10.000 mortos já, se não me engano, aqui na Espanha chegando nisso já, você tem países com bom sistema de saúde que estão tentando lidar com a pandemia. Quando chegar em países que não têm essa estrutura, o negócio será calamitoso. Então essa medida de isolamento é a única medida que a gente sabe até o momento que tem como controlar isso de algum modo. E não será a primeira vez, possivelmente. Provavelmente acontecerá agora, fecharemos tudo, voltaremos a funcionar um pouco e quando retornar a doença, fechar de novo e assim até surgir uma vacina ou algum tipo de remédio eficaz contra isso. Depois o Caco Polo entra na questão da economia, que a economia, o estrago econômico pode ser muito pior do que a pandemia. O fato é que os economistas e quem trabalha com essa questão aqui não estão minimizando o impacto econômico, não. Muitos deles levam a sério isso e sabem do que vai acontecer. Muitos sabem do estrago, do impacto profundo econômico para os próximos anos. Não serão meses, não serão anos de impacto econômico. E é justamente por isso que eles estão agora apresentando propostas de segurança social para as pessoas. Propostas de bem-estar social para que a gente possa lidar com esse momento. E foi como eu disse mais cedo hoje. É nessa circunstância aqui que a gente percebe a importância do Estado, a importância dos governos, de como é importante você ter essa estrutura estatal capaz de minimizar os estragos. Todo mundo se tornou agora keynesiano. Todo mundo se tornou agora social-democrata, porque é o que vai nos salvar. É o que vai salvar nossas vidas adiante. É que você tenha um estado de bem-estar social que nos proteja. Porque senão será um colapso total, será o caos. E para quem defende um modelo liberal, também é muito difícil reconhecer isso. Que agora a gente precisa do Estado. Um Estado grande, que vem aqui e com a sua mão nos ajude a sobreviver. É isso. Isso é uma coisa que até o Trump já entendeu. Quando a gente está falando aqui de extrema-direita, até o Trump já entendeu. O Trump tem vindo na televisão aqui falar uma mudança de postura completa em relação às primeiras falas dele, que pareciam muito com a do Bolsonaro. Ah, não é nada demais, vai passar, não sei o quê. Não, agora o Trump tem vindo diretamente aqui falar, junto com seus auxiliares, com as pessoas que estão assessorando nesse momento, dizer, olha só, o negócio vai ser assim, vai ser catastrófico, vai ser difícil, mas a gente vai superar isso. E vai mandar grana para as pessoas. Um pacote trilionário, 2 trilhões de dólares de estímulo para a economia depois. Ou seja, mesmo o empresário liberal como o Trump,
extremista de direita já compreendeu o papel do Estado nesse momento. Mas no Brasil você tem gente negando isso. Tem lá o Cacopola negando, você tem o Bolsonaro negando, você tem os filhotes do Bolsonaro negando, você tem todos os bolsonaristas negando. Não, a viseira aqui não deixa enxergar fora disso. E ninguém aqui está minimizando o impacto econômico. Será grande, será profundo, será duradouro. Mas, antes disso, primeiro disso, vem a vida das pessoas. Não adianta você querer manter a economia funcionando e milhões de pessoas morrendo ao seu lado. Tem que ser muito sádico para pensar assim, tem que ser muito psicopata para pensar assim. Pra achar que é normal isso, você ver pessoas morrendo, seus parentes morrendo e você não trabalhar feliz. Não é assim que funciona, obviamente. Então ressalto aqui. Primeiro, fique em casa, né? Se você não está em casa ainda, fique em casa. Fique em casa. Esse é o único método que a gente sabe até agora para evitar o contágio, para evitar o estrago principal, né? Que é esse pico de contágios, milhares ou milhões de pessoas ocupando o sistema de saúde e levando colapso do sistema. Então o único modo para minimizar os estragos, achatar a curva, prolongar isso aqui por muitos meses e não por poucas semanas, quando teria o pior dos cenários possível. E o começo da fala do Cacopola, essa comparação ridícula que ele fez aqui entre engasgamentos e uma pandemia, essa comparação ridícula, para mim, assim, mais do que nunca ficou claro como é fraco. Difícil fazer conexões mentais aqui, entender a situação, é difícil pro Cacopola. Deu dó, deu pena mesmo, assim, ver esse vídeo deu pena. E só lembrando que é uma falácia lógica isso, né? Falácia da falsa equivalência. Você comparar coisas que não são comparáveis, que não têm equivalência. Não é à toa que ele fugiu da Gabriela Prioli, porque não estava à mesma altura para... Com esse tipo de argumentação, não estava mesmo capacitado para debater com ela. Eu quero saber o que vocês pensam desse vídeo do Cacopola, se vocês tinham visto já anteriormente. O que vocês acham da fala dele, da comparação esdrúxula que ele fez ali? Foi esdrúxula, foi ridícula. Sinceramente, eu já vi muita coisa dele aqui, muita coisa ridícula que ele já disse, mas isso aqui está entre os piores. O que você acha disso? E a gente volta nesses próximos dias aqui para falar sobre as medidas dos hospitais públicos aqui na Espanha para lidar com essa pandemia, porque é assustador. O negócio é assustador mesmo, e vocês vão ficar chocados também. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!